Ponto. Limitação Tá? de altura. Não deveria ter limitação de altura, devido aos parâmetros urbanísticos que recuo lateral, número de vagas de estacionamento mínimo e outros parâmetros que existem para tu construir um prédio. Como a gente já conversou, se tu quiser construir um prédio de muitos pavimentos, tu tem que comprar um terreno enorme para construir. E tem que, isso tudo depende da viabilidade da construção, né? Tem alguns locais aqui em Nova Trento, por exemplo, lá onde eu moro, na Cascata, no Vigo, que tem outras coisas que a gente deveria observar, que é a questão do turismo religioso e outras coisas a mais, topografia, que é complicado. Só que o que acontece? Qual que é a justificativa do pessoal de Florianópolis principal para não ter uma vaga de Hotel. para não ter, não, na verdade para não ter a altura, para delimitar a altura aqui no centro de Nova Trento. Qual que é a justificativa deles? É, na verdade, essa questão que o nosso vice-presidente falou, agora presidente, né? Mas eles comentam sobre o tráfego, o fluxo de veículos, pessoas saindo. Só que a gente sabe que a gente está numa cidade que hoje não tem esse problema. Porque a gente não tem tantas construções, não tem adensamento de edifícios verticais. E é isso que eles alegam, entende? Eu entendo que em cidades grandes, Balneário Camboriú, Florianópolis, a gente tem que observar isso. Só que eu acho que no centro de Nova Trento não deveria ser restrito. O maior de Blumenau tem 28 andares. O maior de Blumenau tem 28 andares. É o prédio que mais incomodou Blumenau. Vocês podem perguntar para toda a rua ali, porque o que acontece? 7 horas da manhã são 2 vagas de garagem por apartamento. 7 horas da manhã, 7h30, nós temos saindo aí 150, 200 carros, tudo ao mesmo tempo. Nova Trento é quase uma cidade que vive quase só de turismo, né? Botar edificações desse porte no centro, eu não subiria nada no centro, subiria em outras regiões, né? Mais afora, mas no centro quase não subiria nada, mas tudo bem, até no 12, eu acredito ainda que seja tolerável, porque hoje a gente fala um prédio, 2 prédios. O que vai acontecer? A partir do momento que a Rua Santo Inácio for liberado sem limite, ela vira uma especulação imobiliária. Todo mundo vai comprar um terreno ali porque não tem. Isso aí vai ser um negócio da China. Tu tem o terreno, o cara faz uma edificação, né? Então, 10 prédios, né? Eu acho que é mais devagar. No meu ponto de vista, Victor, eu manteria o 12, como tu colocou, já subiu 2, né? E ficaria por aí, porque se vocês forem analisar, o maior de Blumenau tem 28 metros, 28 andares, pavimento. Um ex-patrão meu mora ali naquela quadra, foi a pior experiência que Blumenau teve nos últimos tempos. Gilberto. Eu só quero colocar uma observação, talvez não seja nem alteração. Existem alguns municípios em que essa situação de exceção, ela passa por um outro critério. Não discordo em hipótese nenhuma da questão até os 12 pavimentos, que a gente sabe que é uma coisa viável. O que for acima disso, os critérios adotados por alguns municípios pequenos que eu conheço, é toda uma exigência de avaliação de empreendimento, que passa por todo um outro critério que vai desde como está a configuração viária, como que está sombreamento, como que está... Passa por todo um novo critério. E, sim, aí são avaliado isso, tendo uma comprovação técnica disso, as exceções são abertas. Certo? Mas mediante esse tipo de coisa, para que não se recaia num problema que a gente vê, nunca vai acontecer aqui, como se imaginava há 30 anos atrás em Camboriú, que nunca ia acontecer aquilo, e se criou aquilo. Hoje se criou Itapema, que há 20 anos atrás era nada. Hoje, chega 2 horas da tarde e você não tem sol na beira da praia. Aqui nós não temos praia, sabe? Mas nós temos outras situações que também têm que ser levadas, por isso a gente colocar as exceções, certo? Não se dizer, não pode.
Poder pode, mas se você atender isso, você cria um grau de exigência, de parâmetros de convivência e de salubridade da implantação do empreendimento mais criteriosos do que aquilo que está permitido. Só. Vou ver. Alô. A minha colocação é a mesma de sempre, tá? Eu concordo em uma parte com o Silvio, só que eu discordo numa que eu vou colocar que é interessante, vamos supor. Não é o problema maior da altura que eu vejo, né? Assim, eu concordo em parte contigo, mas tem outros que eu discordo, porque se a pessoa fosse, vamos supor, fosse construir no bairro da Velha, que é considerado área azul também, e fizer um edifício, vamos supor, de 12 andares e fizer 5 blocos de 12, a quantidade de pessoas vai ser maior do que um prédio com 15 ou 16 andares. Então eu acho que o entrar e o sair, ou o custo ambiental de ter maior população, não é a altura que vai definir isso. O que eu brigo, que eu estou aqui por causa disso, é que assim, ó, a gente tem que viabilizar certas construções que hoje não são viáveis. Porque assim, ó, é claro que tu não vais poder construir um prédio de 16 andares num terreno que tenha 18 ou 15 de frente. Vai ter que ser um terreno grande, que já tem aquele, que eu não sei muito da fórmula, mas a altura, né? Então assim, ó, não é que o cara vai comprar um prédio, um terreno que tenha 12 ou 15 de frente, que vai poder fazer 12 ou 14 andares. O que a gente queria, a gente também não quer pedir mais do que quem vai decidir é a maioria, mas o que acontece é que está inviabilizando muitos projetos que deixariam a cidade bonita por causa desse tipo de lei que não se adequa à nossa cidade, né? Então não é tão preocupante. Claro, o centro é o que está mais sendo prejudicado, mas aonde já se viu uma cidade que nem a nossa, uma pessoa querer investir num hotel no Vígulo não vai poder fazer, porque fica inviável, porque só pode construir 3 andares. Dois andares. Acabei de ver aqui a área de interesse religioso de Santa Paulina, o AI é dois pavimentos. Eu queria saber que embasamento que eles tiveram. Porque hoje o mosteiro não poderia ser construído. Quem? O mosteiro. O hotel mosteiro hoje não poderia ser construído. Por essa nossa tabela de 2009 não poderia mesmo. Então, ó, pessoal, como eu disse assim, ó, as opções que nós teríamos, mudar alguns valores desse parâmetro, aprovar ou continuar como está. 8 metros, 6 metros, 2 metros, e excluir andares, né? Andares. Pavimentos, né, que eles falam, né? Eu lembro na discussão da elaboração do plano diretor, surgiu, isso foi muito, e teve proposta muito bem articulada pelos engenheiros da época, e na discussão perdeu. Os engenheiros perderam justamente por conta, os engenheiros da construção civil, por conta dessa questão dos impactos que tem quando tu adensa. E eu lembro de eu ter formulado essa proposta. Nós temos uma cidade hoje que é valorizada por conta das suas características. Se a gente descaracterizar ela, ela vai ser só mais uma igual a tantas outras cidades cheias de casinha para cima. Com toda a problemática que esse tipo de coisa traz. Porque não, passa a ser uma coisa não planejada. É uma coisa que, eu tenho uma propriedade, ela atende a algumas expectativas e eu tenho o direito de construir, eu vou construir. Os impactos depois a gente dilui ele, muda o trânsito, troca de rua, por consequência vai se tentar resolver.
A minha proposta na época, e eu sei que isso é complicado porque nós não temos uma visão de médio e longo prazo, a nossa visão é de imediato, e quando de imediato, né? Quando não é ainda... não mexer tanto, manter a altura na parte central do município, para a gente não perder as características, e aí sim buscar uma nova área, aonde nessa área ter toda uma organização de viabilidade. Porque uma coisa que hoje nós já superamos há muito tempo e a gente não acordou para isso ainda. Uma vez para se deslocar de um ponto para outro, a gente tinha toda uma dificuldade. Mas hoje é mais cômodo a gente se deslocar de um ponto para o outro do que ficar atravessando muitas vezes uma rua, atravessar uma rua. É mais fácil fazer todo um deslocamento que atravessar uma rua, por conta do adensamento, ou de falta de planejamento, ou de não ter alternativas para viabilizar aquela situação que está consolidada. Então, assim, como é que a gente pode estar resolvendo? Eu tenho entendimento. A gente manter a altura na área central e buscar uma alternativa nova, uma área nova. Aqui nós temos entorno que possibilita isso. E aí, nesse espaço, a gente está dando o mínimo de planejamento, porque o centro eu não vejo no centro. Hoje nós tivemos que mudar, olha o exemplo que a gente teve que mudar o trânsito de 2 mãos para cada rua, para uma mão única, para atender uma demanda imediata. Eu tenho certeza absoluta de que há 5 anos nós estamos com isso inviabilizado. Sabes por que resolveu a mudança da rua? Porque foi condenado um lado de estacionamento. Não foi porque fizeram mão única. Se deixam a rua em mão dupla e condenam o lado e não condenam o lado de estacionamento, o fluxo flui da mesma forma que está tendo hoje. Isso eu te provo. Faz certo? Sentido. Faz sentido. Segundo, não existe local que um empresário vem para Nova Trento investir para fazer um porte, uma edificação bonita se não for na área Zuc. Não existe. Eu estou falando como corretor de imóveis. Todo mundo quer morar no centro, para ir na missa a pé, para ir na padaria a pé, para ir para o colégio a pé. Se nós perdermos essa oportunidade agora de aumentar as edificações, concordo, não precisa ser 20. Não precisa ser 20. Mas vamos chegar ao meio termo, porque a cidade nossa, a gente está aqui para discutir porque nós não temos terreno, nós não temos, o preço do lote está ficando muito caro. Então por que a gente não aumenta a um termo que fique bom para todo mundo, que todo mundo seja de acordo? Porque é mais prático a gente resolver um problema atual, porque essa colocação, eu compreendo a tua colocação e compreendo a colocação de Jubal, que ela existe, só que isso para Nova Trento a gente não vai ver, nós aqui não vamos ver. A gente tem que resolver um problema de agora ou amanhã, a gente não sabe se a gente vai ter aqui, e a gente não está puxando o problema para a cidade, aumentando a altura do edifício. Nós vamos estar solucionando, nós vamos estar dando viabilidade para projetos bonitos, que o construtor que vai gastar 10 milhões no edifício vai ter que ser viável para ele a construção. E da mesma forma no Vígulo, gente, não tem cabimento. O que tu sugeria para o Vígulo, Robert? No Vígulo, no mínimo 6 andares. No mínimo. Eu só queria alertar uma situação do Vígulo. O Vígulo tem uma área específica do religiosa lá, que nós não temos autonomia para mexer lá. Nós do plano diretor não temos autonomia para mexer lá. Mostrando aqui, ó, a parte em rosa é essa área que está falando, e a parte em amarelo é a ZEIC. A ZEIC está limitada a 2 pavimentos só, ou seja,
seria para uso só de residência, não deveria se ter prédio. Como tu até me comentasse, teve empreendedores de hotéis que fugiram daqui porque não conseguiam fazer mais do que 2 andares um hotel. Exatamente. Mas eu não sei se é o caso do Rover aqui, mas há aquela circunferência ali delimitada das irmãs ali, lá tem um conselho específico 500 que metros trata ao daquilo redor, que não é 500 metros ao redor da primeira igreja. Tem uma área específica lá que a gente não consegue. Se tratar da outra área, aí cabe a nós aqui estar encaminhando. Então, mas já foi feito isso. Já foi feito isso, Sálvio. Foi feito até... Na verdade, foi dado prazo desse mês inteiro para cada um buscar. Se a gente ficar jogando, toda vez que chegar aqui, discutir e jogar para frente, a gente não vai mudar nada. Como te disse, eu pedi para que vocês analisassem, por exemplo, o lote máximo. A gente nem está discutindo isso aqui agora, lote mínimo, a gente nem está discutindo. Já deu 10 horas, que era o limite de tempo dessa reunião. Ou a gente joga essa votação assim, ou continua-se como está o plano diretor. Não tem como fazer uma pequena alteração? Como te disse, a gente até estamos aqui para ouvir sugestões para a gente até poder mudar. O que a gente não pode mudar é a configuração da proposta. Se for para mudar de 300 metros para 350 lotes, ok. O que a gente não poderia mudar é isso que estou falando, criar uma nova área específica. Sim. Não. A gente está falando de mudança da tabela 1. Essa proposta é mudar a tabela 1. Se a gente não mudar como está proposto aqui, continua como está a tabela 1. Não, tá louco. Fala, eu só mais para manter o meu posicionamento. Até entendo que nós não estaremos aqui, mas nós deixaremos um legado muito ruim para frente, se nós abrirmos essa questão. Segunda, ponto que me atenta, em outros centros, em outras localidades, você vê justamente o movimento inverso. Muitas cidades se descaracterizaram o seu centro histórico, a sua tradição, a sua beleza nata para crescer, para verticalizar. E hoje ficaram áreas abandonadas. Posso colocar isso porque eu não sou daqui, eu sou natural de Curitiba, eu tenho quase 60 anos e eu vi aquilo quando o centro da cidade eram aquelas casas tradicionais. O que acontece hoje? Deram espaço a grandes edificações que morreu o centro da cidade porque só se tornou comercial e acabou. Ninguém quis aquilo. E você vê essa mesma tendência oposta. Esses empreendimentos maiores, eles estão indo para fora. Isso a gente vê, falo, porque o Rover me conhece, sabe que por profissão, eu trabalho com isso e eu vejo áreas ali no município de Tijucas em que 90% dos compradores são de Florianópolis porque eles estão preferindo morar num condomínio horizontalizado, num loteamentozinho para cá do que continuar naquele inferno que se tornou o descontrole. Então, é meio controversa essa discussão, porque não é uma discussão de visão imediata. É uma discussão que uma decisão dessa é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Por isso eu vejo que às vezes é muito fácil. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu vou estar e eu vou deixar para alguém meu isso. Então é meio preocupante, a gente tem que... É uma discussão delicada, é uma questão muito complicada, talvez, sabe, a gente ainda esteja meio imaturo, sabe, em termos conceituais para se dar essa nova configuração. Só gostaria de registrar isso. Eu, particularmente, eu não me vejo nem apto a fazer a decidir alguma coisa ou externar, sabe, isso, porque você vê exemplos que são bem contraditórios àquilo que a gente está querendo implementar hoje, como colocando isso como sendo crescimento e não desenvolvimento. E assim, ainda se me permite, Rover,
Se a gente tirar como parâmetro a especulação imobiliária, ela é muito vaga. Porque se hoje a gente... Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos um lote aqui no centro que ele custa 1 milhão. Se a gente aumentar o prédio, ele vai custar 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Ele também cresce na mesma proporção. E se a gente for buscar... Aí, na época da criação do plano diretor, a gente tinha isso como objetivo. Ampliar o plano diretor, o espaço, para viabilizar com que não se restringisse ao crescimento central só. E a gente tem, se a gente for analisar, vários loteamentos que foram abertos, ocupações que foram abertas, um monte para regularizar ainda, muita coisa que a gente está regularizando agora, que cresceu praticamente nesse período da criação do plano diretor para cá. E enquanto que a gente não viu aqui no centro, mesmo com a liberação de 8 andares, a gente não viu crescendo nessa proporção. E eu não vejo que a gente aumentando. Então, pelo menos, eu não quero discordar de vocês, não quero que vocês acatem só a minha colocação, né? Mas nós não podemos sair daqui com a limitação de 8. Pelo menos então passa para 12, que é o mínimo que se faz. Eu vou só intervir, Rodrigo, que a gente está dando o horário mesmo, e eu gosto de levar isso muito a sério, para que a gente possa pelo menos estar seguindo isso. Eu só tenho um esclarecimento ainda. Eu vou fazer só uma pergunta. Quem é que nesses 30 dias, desde o dia 1º, analisou essa proposta FIO? Quem é que sentou em casa e pôde pensar a respeito disso? Alguém? Levante a mão. Alguém que olhou? Eu olhei essa proposta. Então. Só que assim, Victor, essa proposta ela tem várias visões, né? Eu levo muito o lado de Nova Trento, eu classifico Nova Trento com um potencial econômico no turismo. Então aí, para eu e ele, a gente vai entrar em conflito, porque não vai dar, não, entendesse? Então, do meu ponto de vista, eu não mexeria. Por quê? Porque também eu tenho que respeitar aquele cidadão que ele está há 140 anos no município, na área central, e ele vai ter que sair porque vai montar uma torre do lado de cá, uma torre do lado de cá, e ele vai sair, ele vai ter que sair. Uma hora ele vai ter que sair. Mas ele vai ser bem remunerado, porque vai valorizar o imóvel dele. A que preço? Que custo, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vi tudo isso aí, a gente fica pensando, eu queria que tivesse uma proposta que onde edificações austríaca e europeia, né, com essas características, o Poder Executivo desse a isenção de imposto predial. Eu penso assim, né? Então, por isso que, sei lá, hoje está lá 12. Então, vamos botar em votação, rejeita ou não? Vamos votar então, pessoal. Só um esclarecimento antes, eu vi o Vitor apresentando a diminuição do tamanho do lote. Pessoal, e eu não sei se o Vitor levou em consideração o impacto de impermeabilização, porque se restringe o lote... continua. Sim. Não. Bem lembrado, essa preocupação, já na época a gente considerou muito isso. Não é aquilo que a gente vê em algumas cidades, Silvio. Não é aquele entulhadinho que a gente vê. Aqui já teve essa preocupação do espaçamento, da impermeabilização. Então não é aquele... O modelo H também já é nesse sentido, né, para dar a base maior do que a torre. Né, já tem toda essa preocupação aí. Pessoal, tá ultrapassada a hora. Vou ver. Esse parâmetro aqui, ó, taxa de ocupação máxima, permeabilidade, continua o mesmo. A única mudança que eu pedi foi no pavimento, no tamanho do lote e criação do lote máximo. Foi as únicas mudanças que estariam sendo votadas hoje, não a tabela inteira. Legal. Vou ver algum esclarecimento? Hoje está 8. Está em 12, nessa proposta já que eu trouxe, eu tinha botado em 10, mas como eu anunciei no começo, eu passei para 12. E
continuaria o restante tudo igual. Até o Vitor chegou a conversar, não vai se fazer, não vai se aumentar a altura sem dar uma praia. Não vai ficar uma torre de linha de cima embaixo da minha praia. Não é isso que pode ser feito aqui. Sim, já tem restrição. A conselheira quer se manifestar? Esclarecimento? $350. Máximo de 10 mil. Mais algum esclarecimento? A maioria para 300, ó. Na zona central 300. Tem algumas, a zona industrial de 600 baixou para 400. A área de interesse especial permanece os 200. Tá? É um pouco diferente daquela proposta do Edo de passar tudo para 125 metros. Ela dá uma diminuída assim para viabilizar e regularizar, mas também não joga todos os imóveis lá para 125. Né? É isso? Tá resolvido? Todo mundo esclarecido? Vamos lá. Hoje no centro é 360, passa para 300. No centro. E a altura para 12? De 12, de 8 para 12. É isso também, zona central. Não, no Quintaré que é outra zona. Ali inclui o Vigo também? Não. É só área. O Vigo lá continua com 3. 3, eu acho que era 2, foi para 3. Aqui, ó, tá 12. 300. Não. Aham. Então, é que na verdade não está especificando se ela é unifamiliar ou multifamiliar. Geminada. Então, eu até conversei com o Edo não me mostrou. Pro Edo. Mas seria para mudar em qual artigo do plano diretor? Então, porque... Você encaminhou para o Edo. É que o Edo fez aquele esforço de estar unificando as propostas. Exatamente, Talvez se perdeu aí. Mas vamos... Considerar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Multifamiliar. Que isso é muito comum nessa condição de multifamiliar. Né? Sim. Não, é que faz parte dessa... do relatório, ela está dizendo que ela encaminhou uma solicitação para o Edo e que não foi preenchida aqui dentro da proposta. Que seria... Mas eu queria saber aonde que nós vamos incluir isso. Porque isso aqui é uma mudança de tabela. Então, é isso que a gente... Deixa eu achar aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Aqui. 3. Diz que estava no texto como unifamiliar. Ah, então peraí. Já acho já. Já acho que tá. Aqui, ó. Será tolerada o domínio industrial e residencial unifamiliar. E gostaria que mudasse para multifamiliar no item H.
multifamiliar não teve. Eu acho que não teria problema na proposta. Como eu falei, ele está mudando em cima dos parâmetros. Mas ele está falando na mudança do item H na tabela do anexo 1. Tipo, incluir-se multifamiliar no item H na tabela do parâmetro 1. Nós estamos tratando das tabelas. Então, tá. Então vamos incluir o multifamiliar. Deixa eu só observar aqui então, embaixo. Só tem que fazer constar essa alteração Hoje caberia, como você observou, enquadra ela agora aqui na sequência. Aceita-se uma doação para o poder público, né? O conselho já tem estrutura já? Da tabela 1, multifamiliar e multifamiliar. É só nas áreas uso limitado. Não, mas ali está tratando, ali na tabela ali, ele estava tratando de todas. Estava falando de todas as áreas. Então foi assim, porque se é limitado, ele não podia restringir a princípio. Então, tá aqui, ó. Oi? Então tá. Então, incluímos então na proposta no item H utilizasse multifamiliar. Então. Não tem uma justificativa que eu tinha argumentado da minha contrariedade, e eu justifico que com os argumentos da arquiteta e do rover aqui, eu me convenci das alterações aqui. Em discussão ainda não, né? Já estamos vencidos? Todos vencidos da discussão? Em votação, a proposta número 7, que veio da reunião anterior, com as alterações que a gente acabou construindo aqui. Em votação, a proposta número 7. Os favoráveis que permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Proposta aprovada com uma votação contrária. Aprovada a proposta. Vitor com a palavra. Então, pessoal, vamos acelerar porque já passamos praticamente meia hora, tá? Com 12, tá? Então, assim, pessoal, só para lembrar vocês, dia 19 nós temos que retornar aqui para ver aquelas 3 que estão vindo de Florianópolis, tá? A partir de agora o relatório vai ser encaminhado para a associação da Grande FPolis, para eles fazerem análise. Acho que só volta ano que vem. Se levou 3 meses para eles analisarem 14 agora, então esse ano a gente não vai discutir isso, tá? Eu agradeço a presença... Vitor, só um instantinho. Eu queria fazer uma proposta, vamos ver se o conselho e se tem concordância, de a gente trazer isso para a Câmara só quando a gente tiver a totalidade das propostas, porque senão a gente vai ter a formulação de uma lei com essas propostas que já estão em andamento e depois uma reformulação de novo do plano diretor por conta das novas propostas de novo. Então a gente vai ter...
a partir da aprovação. Na verdade, exatamente. Na verdade, assim, ó, até foi bom tu ter falado isso. O conselheiro está se manifestando que não é de imediato. Para o ano seguinte. Então, na criação de leis novas, o Edson, o Jason, eu acho que na criação de leis novas é só no ano subsequente. Nós estamos alterando uma lei que já existe. Na alteração de uma lei não tem que esperar, talvez. Eu não tenho certeza já disso. Mas o Valmir me lembrou de uma outra coisa que até... E sem contar, pessoal, que a gente tem que passar isso por uma audiência pública ainda, tá? Essas nossas 14 vão para uma... A regra diz isso. A regra diz que tem que ser feita a apresentação, porque aqui o público não está sabendo. Mesmo com a participação do público, tem que se dar uma transparência para todo esse processo através de uma audiência pública específica para isso. E o que é mais esquisito ainda é que é só para apresentação. Não se debate. É só para apresentação. Não entendi. Então, mas em 2009 foi feitas as audiências públicas. Mas é uma forma de audiência pública. Tem formas e formas de fazer audiência pública, né? Então, assim, ó. Sim. Que nem o conselheiro comentou aqui, ó. Cabe emendas. Ó, que essas emendas têm todo um ritual que não é comum da Câmara de Vereadores. Tem todo um ritual de novo, aí, tem emendas? Então volta para a audiência pública para fazer todo um esclarecimento, para depois voltar para cá de novo, e aí é papel da Câmara estar fazendo isso, não é mais nós do Conselho estar fazendo isso, mas quem chama essa audiência com alteração é a própria... Então, por conta de toda essa burocracia que eu estava fazendo essa proposta, da gente unificar essas propostas e fazer uma audiência... A Valesca disse que não pode. A Valesca disse que são dois processos que já estão em andamento diferente. As 12 propostas do Executivo e as propostas do Conselheiro. Se aquelas propostas do Executivo tivessem feitas pelos conselheiros, daí sim, nós poderíamos estar aqui hoje, unindo as propostas. Tá. São dois processos separados. Então tá. Pessoal, agradeço a boa noite, a presença de todos. Conto com vocês dia 19 para a gente poder ver o que deu lá. Muito obrigado, uma boa noite. Se é que até lá a gente já sabe o resultado.